Amados irmãos, primeiro período da manhã começa agora, 9 horas, vai até às 10 horas e 10 minutos, depois teremos 30 minutos de intervalo e retornaremos para o segundo período da manhã. Mas hoje, irmãos, a nossa convenção vive um momento de muita alegria, de muita honra, porque nós temos o privilégio de ter conosco, representando o Conselho Nacional, o pastor Ivan Nunes. Pastor Ivan Nunes, todos nós conhecemos. Pastor Ivan Nunes tem uma história muito grande, muito linda, de serviços prestados ao reino de Deus neste país e a nossa denominação. É uma das nossas lideranças nacionais. É um homem de uma cabeça extraordinária. Eu gostaria de ter uns 60%, 50% da sua cabeça. É fantástico. É um amigaço, e hoje nós estamos muito felizes, muito alegres. A sua história, pastor Ivo, nesse país, no reino de Deus, e nesta denominação, fala muito alto, fala muito alto. O senhor é um dos líderes nacionais de referência nessa nação. É um pastor de nossa convenção. Isso para nós é muito. Estamos muito felizes. Temos com o Senhor uma dívida de gratidão muito grande. Estamos muito gratos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. E põe alegria nisso, para recebê-lo nesta noite, nesta manhã, aplaudindo carinhosamente a Deus, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. A história desta denominação deve muito ao Senhor, e eu sou testemunha. Para mim é um momento de rara beleza, poder lhe abraçar, passar esse microfone e dizer que nesta primeira parte, o Senhor é profeta de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado, querido. Paz do Senhor, queridos. Amém. Que coisa boa vê-los, que coisa boa estar aqui, que coisa boa podermos reviver momentos tão gloriosos e abençoados. Estou muito feliz e honrado por representar o presidente nacional, pastor Luiz Bergamin, em nossa convenção. O tenho representado em várias convenções, mas representá-lo aqui na nossa convenção é uma honra muito grande. Obrigado, pastor João Manuel, pelas palavras tão carinhosas. Eu gostaria de ter 1/4 da sua inteligência. Se eu tivesse 1/4 da sua inteligência, irmão, eu já seria um cara privilegiado. E se eu tivesse 10% da inteligência do pastor Roberto, então... Sem palavras para essa rasgação de seda, né, João? Também quero trazer um abraço da Marlene para vocês todas, irmãs, para os irmãos e principalmente para Ione, a quem ela ama de paixão. Ela é tua amiga, te ama demais, viu, Ione? E para todas vocês, um abraço muito forte para os irmãos também. Ela iria vir, irmãos, mas eu agora não sou nada, eu só represento. Não sou presidente nacional,
Só está na história que eu sou o fundador dessa convenção, mas não sou mais nada. Não sou presidente da editora OBPC, não sou presidente da igreja em Porto Alegre, e na minha casa eu digo: o que tu quer, amor? E o pastor da igreja em Porto Alegre disse: nós vamos ficar num apartamento. E eu disse: sim, senhor. Sim, senhor. E aí fui descobrir, Aldo, que no apartamento só ia ficar homem. E eu digo: a minha mulher não vem. Roberto, vou botar minha mulher para ser cozinheira desses caras? Está lavando louça para esses caras? Não, senhor. Digo: mãe, tu fica em casa, que tu vai ficar mais bem. O que tu acha, Rose? Não, deixa ele em casa. Não, queridos, ela não pôde vir. Mandou um abraço para o pastor João Manuel, para o pastor Roberto, para Ione, para a Rose, para todos vocês. Que Jesus abençoe. Amém? Podemos sentar? Vocês sabem, irmãos, que eu sou avesso para falar de política, né? Isso é uma coisa que me dá alergia, porque o meu negócio é outro. Mas eu quero corroborar com as palavras do pastor João Manuel, porque existem poucas pessoas sérias lá em Brasília, muito poucas, pouquíssimas. E uma irmã que é assessora de quê, Olavo? A Eliana é assessora de quê? De comunicação, de imprensa, do ministério e do ministro. Ela, quando foi falar conosco que tinha recebido esse convite, eu passei a ficha para ela, e ela disse: pastor, eu vou me cuidar. E depois ela trouxe o relatório para o pastor Olavo e para mim. Posso deslocar isso aqui? Para mim poder enxergar todos ali. Não, tá bom assim, pastor João. Deu. Fechou. E ela me disse para mim: pastor, o ministro é um homem sério. Ele é realmente um pastor. Ele é realmente um homem de Deus. Então, queridos, nós vamos receber hoje à noite aqui um servo de Deus. Lá em Brasília nem tudo está podre. A maioria está podre, está caindo. E vamos orar por este homem, porque se ele resvalar, aí vai ser ruim demais. Mas Deus há de ter misericórdia do pastor Nogueira, porque ele é um homem sério. Ele teve seríssimos problemas para não mentir, para segurar o testemunho cristão. Então a irmã Eliana, que está ao pé dele para tudo, só não vem hoje porque o esposo fez uma cirurgia de câncer e ela não pode estar aqui para acompanhar o ministro, creio eu. E vamos recebê-lo com muito carinho, viu, pastor João? É um homem de Deus, é um homem sério. E se não fosse, eu diria: não é sério. Recebe com o pé atrás, não é? Mas ele é um homem sério, é um servo de Deus, e no ministério tem dado um testemunho de vida cristã. É isso que me encanta, irmãos. Quando político, pronto, acabou o assunto. Quer ser? Amém. Agora, que dê testemunho de cristão, testemunho do Senhor Jesus lá em Brasília, porque senão deve ficar ruim para a gente, né? E esse é um homem de Deus. Bom, o tempo está passando, eu estou falando fiado aqui. Então vamos à palavra, né? Queridos, eu queria pedir ao presidente e à diretoria que nos nossos encontros de maio, porque nós ouvimos pregações só, não é? Isto é muito bom, é a palavra que edifica. Mas eu penso, pastor João, pastor Roberto, pastor Fontoura e os outros membros da diretoria, que
Os nossos pastores precisam um pouco mais de orientações também práticas, que não seria para esse momento aqui, mas seria para a reunião de maio. Por exemplo, como tratar quando entra um homossexual e quer ser membro da igreja? Nós temos o nosso manual de ética. Como tratar com uma menina lésbica? Entende? Como tratar com essas coisas? Como tratar com assuntos como divórcio? Nós temos no nosso manual de ética, né? Como tratar com outros assuntos que não são assuntos de direito, de advocacia, mas assuntos da vida social, e tem um monte por aí. E isto, pastor João, seria de grande valia para os nossos pastores, porque temos assuntos seríssimos, que vai cair no colo da conversão, né? E eu digo desnecessariamente porque isso poderia ser resolvido lá no campo de trabalho, né? Então, sim, mas uma sugestão só, pastor João, né? Que eu deveria dizer no ouvido, mas eu me esqueço. Coisa de velho, né, João? Coisa de velho. Se eu não falar na hora, eu me esqueço. Pronto. Eu pego meus remédios tudo, ponho ali, aí saio. Quando eu volto de meio-dia, sim, querido, pode ir. Quando eu volto de meio-dia, a Marlene diz: tu não tomou teus remédios, meu? Me esqueci. Isso é remédio, né, para pressão e etc e tal. E o outro sinal que o camarada está ficando velho é quando ele fala com a mão no bolso assim. Fica assim. Está velho. Os caras te provocam, né, João? Te levam até o último buraquinho da paciência. Mas fica tranquilo, irmão. Jesus vem logo, acaba tudo isso. Bom, queridos, notem bem. Eu, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, comecei a compilar esta mensagem de 4 versículos de forma sistemática, baseado em algumas cabeças que têm me ajudado muito no ministério. Primeiro, meu ex-mentor, o pastor Russell Shedd, que já está com Jesus. Segundo, John Piper, que é um escritor extraordinário. E terceiro, usei parte de um esboço do pastor Hernandes Dias Lopes, que consegue colocar as coisas no seu lugar de uma facilidade tremenda. Então, se vocês identificar, já estou dizendo, né, aonde eu estudei. Tem uma coroa reservada para nós com 3 características tremendas. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: tem uma coroa reservada com 3 características para nós. Porém tem condição para receber: coroa de alegria, coroa de justiça e coroa da vida eterna. Nossa coroa vão ter essas 3 pérolas, essas 3 conotações maravilhosas. E para basear, não é? Porque encerra com elas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Creio que a minha versão, que eu vou ler na Bíblia, não é a versão que deva ter na mídia aqui, mas eu vou ler na versão NVT, que eu gosto muito, e a versão dos versículos que estão aqui é a versão NVI, mas eu vou ler na NVT, que diz assim, note bem: e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Note bem, em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem o rebanho de Deus e lhes
o rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graças te dou, Senhor, por este momento tão precioso de exposição da Tua Palavra, e te peço misericórdia, porque só Tu, Senhor, podes vivificar, iluminar a Tua Palavra. Tem misericórdia de mim e ajuda-nos para compreendê-la. Esse texto, irmãos, ele foi escrito, então essa carta foi endereçada às regiões da Ásia Menor, que não havia sido evangelizado por Paulo. Pedro deve ter escrito essa carta lá pelos anos 63 depois de Cristo. Este foi um apelo veemente aos líderes locais, aos pastores, aos presbíteros, chamados por Paulo de presbítero, como ele o era. Mesmo tendo se apresentado como apóstolo no início da carta, não há outra versão, não é, irmãos? Nessa versão que eu li já é presbítero. No início da epístola, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, na versão NVI, na versão NVT, ele já se chama de presbítero. Eu, que também sou presbítero. Como o apóstolo Pedro tinha uma responsabilidade pela igreja universal, isto quer dizer por todas as igrejas. No entanto, o presbítero tem uma responsabilidade restrita à igreja local, constrita à sua jurisdição eclesiástica. Nós temos uma forma ministerial um pouco diferente da Bíblia, porque nós trouxemos esta forma da Assembleia de Deus, que veio da Suécia e dos Estados Unidos. Por isso que o presbítero para nós ainda não é pastor. Isso aqui é um equívoco, mas não muda muito na prática, não é? Na palavra tem duas unções, diácono e presbítero. Quando uma pessoa é presbítero, já é pastor, segundo o Novo Testamento. Agora, quando ele é pastor? Quando ele apacenta. Nem todo presbítero apacenta, não é? Por exemplo, eu sou presbítero, mas não estou apacentando, estou apacentando pastores só. Então eu não sou pastor de igreja, porque não está debaixo da minha autoridade nenhuma igreja, entende? Então na verdade eu teria para o seu consolo, presbítero Daniel, ser chamado de presbítero. Viu só, eles ficam aí te tirando que tu não é pastor ainda, né? Que deu o pastor Milton que tem uma experiência boa com presbítero. Entende, irmãos? Porém, isso não muda muito, mas a nossa eclesiologia é assim: obreiro, diácono, presbítero, evangelistas e pastores, ok? Não está certinho como a Bíblia, mas também não muda muito, porque é uma eclesiologia, é uma coisa mais interna nossa, que veio lá da Assembleia de Deus. Se um dia nós resolver mudar, a gente vai mudar e pronto, né? Então aqui temos uma curiosa situação. Pedro se coloca como co-presbítero, na mesma posição dos exortados. Que exemplo para nós. Pedro, hein? Que a Igreja Católica chama de Papa, o primeiro Papa.
que a Igreja Católica interpreta que aquela palavra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estava se referindo a Pedro, que sobre Pedro a igreja seria edificada. Quer dizer, uma igreja que se chama cristã distorce a palavra para fazer da sua eclesiologia, não é? Do seu sistema religioso, um sistema religioso simplesmente de grandeza, de poder, não é? O que nós rejeitamos visceralmente. Mas Pedro já derruba isso de cara, porque ele se chama de co-presbítero. Eu sou com vocês, estou aqui para ajudar vocês. Que interessante, não é? Ele não chega de peitinho inchado, ele não chega dando carteiraço, ele não chega dizendo aqui, ó, não. Pedro chega diferente. Ele não chega de salto alto, ele chega de havaianas, se é que tinha. Que distância para os nossos dias em que os ditos líderes se colocam diante dos outros de forma quase inacessível. Nós, irmãos, nos equivocamos muito quando a igreja coloca homens no lugar que não é para os homens ficar. Cuidado com isso. E nós, que somos chamados de líderes, precisamos ensinar, não pregando aqui, porque para mim pregar isso aqui é fácil. Eu estudei para isso aqui, eu fui pesquisar com as melhores cabeças de nosso tempo, para poder fazer estas afirmações. Fácil. Problema, Fontoura, é viver. Problema para nós, irmãos, é chegar lá em Alagoas, como a Marlene chegou. Eu não tive essa experiência, ela teve, e foi pregar no interior, agora há pouco tempo, naquelas casinhas, pastor João Manuel, pior do que a gente dormia nas nossas viagens pelo Brasil afora. Não tinha porta, não tinha chuveiro, tinha que tomar banho de canequinha, não tinha porta no quarto, não tinha forro, casinha de pau a pique, e tem que ficar ali humildezinha. Não tem essa história de esposa do ex-presidente nacional, do líder. Eu não passei, porque eu não dormi naquela cidade, não tive essa alegria, mas ela teve. Então é uma diferença muito grande, irmãos, dos líderes de hoje, dos chamados líderes de hoje. O vigário da igreja na terra é o Espírito Santo, que foi enviado por Deus depois de Cristo, depois que Cristo subiu ao céu. O vigário da igreja não é o Papa. O vigário da igreja não são os líderes denominacionais, o vigário da igreja não são os presidentes, não somos nós, não é o Supremo Conselho, não é o Conselho Apostólico que eu, o pastor João, o pastor Roberto pertencemos. O vigário da igreja é o Espírito Santo de Deus, que está aqui até que Jesus volte. Amém? Então não tem essa história, não tem este narcisismo evangélico ou religioso. Trata-se de um apelo intenso que o apóstolo Pedro está fazendo. A palavra grega usada é parácaro. Como é que é, César, tu que está estudando? Agora o César, quando fala com a gente, está falando em grego, só porque está fazendo a faculdade de teologia na UBRA. Ele chega conosco no carro, fala em grego. Vai te catar, guri, sai daí. Já não chega o Olavo quando estava estudando? Chegava em casa, ninguém conseguia almoçar, porque ele vinha com as teorias, com isso, com aquilo. Digo, filho, agora o raio caiu 2 vezes. Não é raio, é bênção. Trata-se de um apelo intenso. A palavra grega usada é parácato, rogo, que vem de paracletos, consolador. A
palavra que Pedro usou para poder falar com seus presbíteros. Apelo veemente, apelo urgente, regado de ternura. Oh, aleluia. É assim, meu pastor, que você tem que tratar os seus presbíteros, os seus diáconos, os seus obreiros. Não é na ponta da bota. É dessa forma que Jesus nos chamou para tratar com o seu rebanho. Não, o negócio tem que ser assim. Não tem que ser assim, não. Vamos ver pela Bíblia, deixa a Bíblia falar, não é eu. Em vez de mandar, Pedro prefere rogar, e rogar com senso de urgência e ternura. Esta palavra é endereçada aos pastores das igrejas local, e cabia a eles a responsabilidade de cuidar do rebanho. Meus pastores, quem cuida do rebanho, quem carrega o piano é vocês. Nós que estamos na dita liderança ou na dita presidência de convenções, de conselho e de A e de B, nós simplesmente, a nossa missão é dar ferramentas a vocês para que vocês possam fazer a obra de Deus. Essa é a missão do conselho, essa é a missão das convenções, dar ferramentas para que os pastores consigam pastorear bem. Por isso tem a Jonec, por isso tem a editora OBPC, por isso tem o Conselho Apostólico, por isso tem o Supremo Conselho, por isso tem o Conselho Superior de Pastores aqui no Rio Grande do Sul. Irmãos, nós somos servos de vocês. Está entendendo? Nós temos que ter uma inversão aqui desta eclesiologia enganadora, diabólica, maligna, satânica, católica romana. Onde quer que as igrejas primitivas fossem organizadas, presbíteros, pastores eram eleitos. Note bem o que nos diz a palavra de Deus lá em Atos capítulo 14, versículo 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Atos 14, 23. Se você ler Tiago 5,14, a mesma coisa. Atos 20, 17, a mesma coisa. Eu vou poupando o tempo aqui. É fascinante ver a grandeza de caráter e a assimilação dos ensinamentos que Jesus Jesus imprimiu em Pedro, e como Pedro assimilou isso. Pedro era um homem parecido com Jesus. Os cristãos da época foram chamados de cristãos por quê? Porque eles eram parecidos com Jesus. Como é que nos chamam? Como é que nos chamam? Será que nos chamam de cristãos só porque pertencemos a uma igreja cristã ou porque vivemos o cristianismo? Aqui uma diferença muito grande, irmãos. Nós temos que viver o cristianismo quando compramos um carro, quando vendemos um carro. Nós temos que viver o cristianismo lá no mercado. Eu tive uma experiência muito tremenda com um homem que eu amo muito aqui no Rio Grande do Sul, que é um pastor da comunidade, o pastor Moisés Moraes, da comunidade de Porto Alegre. Ele era pastor metodista. Eu encontrei com ele no mercado e ele não me conheceu, porque a última vez que ele me viu eu estava com bigode. E ele está velho, já mais velho que eu, e ele não me conheceu. Eu estava com o carrinho Fontoura aí, peguei o meu carrinho e botei na frente dele. Ele sorriu para mim, e eu disse: não deixo passar. Ele sorrindo. Empurrei o carrinho dele, ele deu uma resinha assim. Eu digo: eu só lhe deixo passar se o senhor me der um abraço. Ele: se é por isso, não tem problema. Me abraçou afetuosamente. Aí eu disse no ouvido dele: tu sabe quem eu sou? Ele: não. Eu sou o Ivan, cara. Aí ele riu para mim: mas tu não vale nada mesmo.
Irmão, se fosse isso num supermercado com certos pastores, irmãos, ele já saía no tapa com o sujeito. Ô, seu vagabundo, o que tu pensa aqui? Com quem tu pensa que tu está lidando? Aquele homem impactou o meu coração, porque eu estava brincando com ele só, porque eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele, mas a última vez que ele me viu de bigode, jamais ele imaginou que eu iria tirar o bigode, como nós não admitimos que um dia o pastor Fontoura vai tirar a barba e o bigode, mas ele está para casar. Ele está para casar, nós vamos doutrinar aquela morena e vamos dizer para ela: minha filha, quer resolver os teus problemas? Manda ele cortar a barba e o bigode. Na igreja do Senhor Jesus não existe esse tipo de hierarquia. Isto ficou para os apóstatas que criam os verdadeiros papas nas igrejas. Oh, irmãos, que coisa triste. Eu falo isso com muito amor, não, falo isso com muito amor. Queridos, não sente nesse lugar de papa lá na sua igreja, faça isso. Você é um pastor. Eu passei a maior vergonha numa reunião na Bahia, uma reunião interdenominacional, quando um presbiteriano chegou, e estavam lá muitos pentecostais, e muitos pentecostais neófitos, dizendo um monte de besteira, né? E eu olhando, devo ter dito as minhas também, João. Aí o cara se irritou e disse assim: os pentecostais são como uma valise, usava muito naquele tempo a 007, né? Aquela para botar, esses pentecostais são como essas valizes, essas malinhas 007, com uma Bíblia que eles nunca abrem, só isso que eles têm lá dentro. Eu passei uma vergonha, porque vi que era verdade, era só peito de sapo inchado. Temos funções diferentes no corpo de Cristo, mas jamais escalonamento de poder. Somos apenas servos do mesmo Senhor, gente. Presidente Bergamini é servo como o diácono de nossa igreja. A função que ele está exercendo que é diferente. Está compreendendo? Ontem eu exerci a função de presidente dessa convenção, ontem eu exercia a função de presidente nacional, hoje eu não estou exercendo função nenhuma. Está notando? Mas o presbítero, aleluia, o representante do Senhor Jesus, o representante dos apóstolos aqui, preciso entender que essa hierarquia não muda o meu coração. Essa hierarquia fica só na cabeça, mas não desce para cá, para dentro do coração, porque não pode. Que interessante, Pedro recusa a ideia de colocar-se acima dos demais e coloca-se no mesmo nível dos demais presbíteros e não acima deles. Eu acho engraçado quando algum pastor chega: sabe com quem tu está lidando? Isso aqui a gente encontra por esse Brasil afora, né, João? Barbaridade, presidente de convenções, irmãos, que não sabe citar o Salmo 23, e quando cita ele repete 350 vezes, mas se perguntar outra coisa, escuta, como é que cita os 10 mandamentos, o cara não sabe, mas ele chegou a presidente da convenção, aí ele chega com o peitinho inchado: sabe com quem tu está lidando? Presidente da convenção. E daí? Qual é o problema? Pedro foi diferente, e ele ensina. Quando nós estudamos sistematicamente, que nós fizemos a exegese desses 5 versículos, dá para pregar quase 6 meses, sem parar, todos os domingos, queridos. Esta hierarquia não é bíblica. Esta hierarquia nós criamos, e o João Manuel é culpado disso, que foi ele que escreveu esse negócio. Foi ou não foi? Uma maquinazinha Olivetti lá em Juí. Mas quem mandou fui eu. Existe a máquina ainda? A minha veraneio já não existe mais. Se foi. Irmãos, entende? Isto foi escrito para
para a instituição e não para o corpo de Cristo. Nós não podemos permitir que a instituição seja corrompida por esse sistema mundano. A instituição Convenção Nacional, a instituição Convenções, a instituição Igreja que nós registramos não é maior do que o corpo de Cristo, gente. A organização não é maior do que o organismo, a organização existe por causa do organismo. Aí o que está a interpretação de Pedro? Aí passamos para a ordem que ele deu. Depois de Pedro identificar-se com as igrejas e com os pastores, ele passa a ordem, a ordenar o que deveriam fazer. Aí Pedro chega e fala: pois que ele mostrou, sou igual a vocês, nós estamos no mesmo nível, nós somos companheiros, tudo em paz. Ele chega e diz: pastores, pastorear o rebanho de Deus, o grupo dos eleitos, pastorear o grupo dos eleitos, como alguém que participará da glória a ser revelada. O povo de Deus, ele estava falando do povo de Deus. Vocês vão pastorear pessoas como alguém que vai participar da vida eterna ou futura. Aquelas pessoas que estão debaixo do teu pastorado, eles vão participar da vida eterna, filho. Cuida, Olavo, isso é coisa séria, isso não é brincadeira. O povo de Deus, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Esta é a gente que nós vamos pastorear, meus amados. Estas são as pessoas que nós vamos pastorear. Não é qualquer um, não é qualquer pica-fumo, como diziam antes. É o rebanho de Deus, são os eleitos, é a geração eleita, é o sacerdócio real, que você vai estar falando para eles. Por isso que precisa estudar a Bíblia. Agora é chamado de rebanho. Examinemos alguns pontos importantes desse pastoreio. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Primeiro, há presbíteros. O presbítero é um pastor de ovelhas, e a igreja é o rebanho de Deus. Você, eu, somos pastor de ovelhas. Agora, o rebanho, a igreja, é de Deus. Está lá escrito na lápide que meu pai deixou na Cerro Azul. A igreja é de Deus, não é sua. Você não é patrão da igreja, você não é patrão do povo. Respeite o povo, para de estar com o dedo no nariz dos outros aí. Isso aí é falta de respeito, ou pior, falta de educação, porque não se faz isso. Quando você falar com o povo de Deus, quando você falar com o rebanho de Deus, limpe os seus lábios, limpe a sua língua, porque você está falando com alguma coisa que não é seu, é do Deus eterno, e Ele nos pedirá conta. Ele nos pedirá conta, gente. Para com esse negócio. Quer dizer, nem sei se vocês fazem, só estou pregando. Espero que não. O presbítero então não é o dono do rebanho, pois o rebanho é de Deus. Deus nunca passou o direito de posse do seu rebanho aos pastores, gente. Deus nunca te deu uma procuração para você fazer com o rebanho de Deus o que você quer, como se houve por aí afora. Eu não vou passar aqui para vocês, porque eu não tenho tempo, mas senão eu iria passar para vocês aqui uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, que eu digo: mas Jesus, eu morro e não vejo tudo. Acho que alguns de vocês ouviram. Eu até acho que passei para o pastor Adalto, que ele me passa algumas também, boazinhas. Aí o camarada dizendo assim, a mulher mandou dizer: ora por mim, porque o meu carro 1000 não sobe nem uma lomba direito. Aí
o reverendo, o pregador, o pastor da igreja disse para ela, assim, lá, tudo gravado: faça o seguinte, irmã, entregue esse carro para a igreja em nome de Jesus. Esse carro não gosta da irmã, esse carro é uma maldição. Entregue ele para a igreja e Deus vai te dar um carro que sobe lomba. Faça isso. E eu digo: vagabundo, sem vergonha, ordinário. Tem, Ione, e uns monte, o que mais tem. Se trazer eles todos aqui para dentro desse salão, não cabe, gente. Cabe a nós, presbíteros, com os demais, alimentar, proteger e conduzir as ovelhas de Deus ao aprisco seguro. A liderança na igreja não deve ser imposta ou por constrangimento. Esta função deve ser de livre vontade, espontaneamente. Eu não devo aceitar isso por constrangimento, irmãos. Esta afirmação é digna de confiança, disse o apóstolo Paulo. Se alguém deseja ser bispo, ou em outro texto diz episcopado, deseja uma nobre função. 1 Timóteo 3:1. Ele é nobre, mas eu devo sentir aqui dentro, a minha motivação tem que ser outra. Warren Wiersbe diz o seguinte: ele entende que Pedro estava alertando aqui para o perigo da preguiça. Há muitos pastores preguiçosos que não soam a camisa, nem se afadigam na palavra, disse Hernandes Dias Lopes. Eu e João Manuel chegamos numa cidade chamada Mundo Novo, primeira cidade do Mato Grosso do Sul. Aí nós estávamos cansado, viajando. Não sei se nós dormimos naquela cidade aquele dia, eu não me lembro. Aí na avenida, na rua que passa, que atravessa a cidade, tem o Brasil para Cristo. Aí nós dois chegamos ali para falar com o pastor, né? Passamos ali umas 10 horas da manhã, 11 horas quase, né, João? Eu não me lembro direito, só sei que era. Aí fomos falar com o pastor estava dormindo. Aí João Manel me olhou, sacudiu a cabeça. Aí esperamos um pouquinho, falamos com ele, saiu lá, uma barriga desse tamanho. Nunca me esqueci disso, irmãos. Aí eu perguntei para ele, digo: daí, pastor, como é que está? Passamos aqui para te dar um abraço. Oi, pastor Ivo. Tá. Mas daí, como é que é a igreja? Eu tenho aqui um culto na quarta-feira e um culto domingo. E eu olhei para o João Manuel, digo, entramos no carro e digo: e o resto ele faz o quê? Aí nós olhamos, irmãos, uma renca de filho. Entendi o que ele fazia no resto. Eu e o João Manuel fomos rindo de Mundo Novo até Rondônia. Tem pastor assim, irmãos. Eles querem o ministério para vagabundear. Verdade? Para não fazer nada. Irmãos, ministério, presbiterato é coisa séria. É para suar a camisa. Eu ainda me lembro do João e da Ione. Eles tinham uma casinha pequenininha lá em Santiago, né? Fraquinha. Eles saíram de lá, foram para Bagé. E meu pai era o presidente da convenção. E eu pedi para o pai, eu estava orando lá na praça, deu um problema lá em Juí, ficamos com a igreja quase vazia, e eu fui pastorear aquela igreja, e pastoreava Caxias, quase morri viajando. Eu estava na praça sentado, Senhor, eu não sinto que eu sou o pastor dessa igreja. Eu era solteiro também. Deus colocou no meu coração, é o pastor João Manuel. Perdão, Paulo tinha saído de lá, né? É o pastor João Manuel. Eu cheguei para o pai, o pastor de Juí é o pastor João Manuel. E o pai foi lá, falou com o João Manuel, botou ele em Juí. Aí chegou em Juí, as coisas estavam de perna para cima, né, João? Outro tempo difícil, né? Meu Jesus amado, já tinha nascido as 4 crianças já?
Só o Zeca é de Juí, mas o João trabalhava. Esse era bom, chutava com as duas canelas, perna direita e perna esquerda. Eu falei era. Notem bem, eu botei o verbo no passado. Hein? O segundo tempo é teu? Não, irmãos, eu te retiro tudo que eu disse. Queridos, aí ele, para resolver os problemas financeiros da igreja, vendeu a única casinha que ele tinha em Santiago, jogou todas as suas fichas no reino de Deus. Vocês podem esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Existem muitos pastores que apacentam a si mesmos, em vez de cuidar segundo a palavra do rebanho de Deus, buscam as benesses do ministério e dos cargos, em vez de se apacentarem, de serem apacentados pelo ministério. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens e enviados por Deus. 2 Coríntios 2,17, porque era assim que as coisas aconteciam. Buscam a glória de si mesmo, em vez de conhecerem o estado do seu rebanho. O profeta Ezequiel denunciou os pastores que apacentam-se a si mesmos e comiam a carne das ovelhas, vestiam a sua lã, em vez de alimentar as ovelhas. Pastores que não fortaleciam as ovelhas fracas nem as doentes. Pastores que não iam buscar as ovelhas desgarradas, e muito menos procuravam as perdidas. Ezequiel 34, 1-4. Isto sempre acaba em idolatria pastoral, irmãos. Esse tipo de gente sempre acaba sendo idolatrado e se fazendo idolatrar. Cuidado com isso. Se o pastor vai chegar aqui, resolve. Não resolve, irmãos. Se o presidente nacional chegar aqui, resolve. Não resolve. Se o pastor João chegar aqui, resolve. Não resolve. Se o pastor Roberto chegar aqui, resolve. Não resolve. Se o pastor Olavo chegar aqui, resolve. Não resolve. Tem o vigário de Deus, que ele é o consolador da igreja e o iluminador da palavra. Ele resolve através de você. Ele resolve através de nós. Tivemos um problema crônico na cidade, no estado do Espírito Santo. E eu orando a Deus: Senhor, como resolver? Porque eu não admito aquilo. O Senhor disse: leva o Alexandre para lá. O Alexandre está aí? Alemão, tudo bem? Entende, irmãos? Levei o Alexandre para lá. Irmãos, o homem é um rastel. Foi limpando, e foi respingando gente para a rua, e chegou um lá e disse: eu vou te matar. Diz ele: não mata não, deixa eu fazer a obra de Deus. Me telefonou para São Paulo, disse: pastorinho, o que é que eu faço? Vai, em nome de Jesus. Hoje a obra está crescendo, e tem uma convenção agora já, com cerca de quase 400 pessoas, mas se não tivesse limpado antes, o Alexandre saiu, embora. A obra do Senhor. Eu fui jejuar, eu fui orar, digo: rapaz, tu põe o joelho no chão. Tânia, vocês põem o joelho no chão, porque se Deus não fizer, nós não vamos virar esse estado. O estado virou. Eu não sou o dono da obra, irmão. Você não é o dono da igreja. O dono é chamado Jesus. A igreja tem dono, e o dono é Jesus. Aleluia. Pode bater palma, porque é para Jesus. Quando idolatramos alguém, irmãos, ou alguma coisa, é porque nos afeiçoamos aos meios, aos apóstolos, aos pastores, em vez
de nos afeiçoar a Jesus. Sabe aquele hino? Porque Ele vive. É porque Ele vive que você consegue fazer alguma coisa. Se o Senhor tirar a mão de você, meu caro, você está ferrado. Você vai fazer tudo que é tipo de burrada. Se Josué tivesse consultado ao Senhor, não teria que suportar até os dias de hoje aquela gente que foi lá mentir e disse: não, nós somos viajantes, nós não somos ninguém daqui. Depois que eles receberam o juramento de Josué, eles se rebelaram. Como é que era o nome deles? Os ismaelitas, né? Não? Hein? Pô, ninguém sabe, nem eu. Gebionitas. Está entendendo? Cabeça de velho, como é que é? Botar a mão no bolso aqui, tranquilo, esquece. Entende, irmãos? Ele não orou, ele não consultou o Senhor. Meu pastor, antes de tomar certas decisões, antes de abrir a sua boquinha abençoada, consulte o Senhor para ver se isso convém, para ver se isso está certo, porque você vai tratar com o rebanho que não é seu, você vai tratar com a nação eleita, você vai tratar com o povo celestial. Ele só está vivendo aqui na terra, mas por este povo Jesus deu o seu sangue, e você não. Cuidado. O pastor é instrumento de Deus somente. É um vaso de barro igual a todos os outros, como está lá em Jeremias, capítulo 18, 1 a 6. A produção do oleiro depende da qualidade da argila. Meu amado, que qualidade de argila é você? Sou uma argila que comigo não faz duas vezes. Eu já disse isso, irmãos. O Senhor disse: tu vai passar 10 vezes para tu aprender a não abrir a tua boca. Tu disse 3, tá bom, tu vai passar 30. E passei, irmãos. Irmãos, eu era tão brabo. Isso quando pastor, hein? Não estou falando de membro de igreja. Um dia eu estou com a minha família, fiquei brabo, dei uma empurrada na porta do carro, assim, a porta do Opala bateu, quebrou os vidros tudo da porta. Bonzinho, né? Ô meu irmão, você enfiou a mão na cara da sua mulher, peça perdão para ela, porque se não se faz, um servo de Deus não faz isso. Não bate no rosto de uma mulher, seu covarde. Bate na cara de um negão bem alto aí, com os músculos assim, para você ver o que é bom para tosse. Eu tenho autoridade, eu sou o sacerdote da minha casa. Pois isso é, se você é o sacerdote da sua casa, fale com a sua mulher com respeito, dê um beijinho no rosto dela, e ela vai te obedecer, porque você é servo de Deus Altíssimo, e ela é membro do corpo de Cristo. Marlene, eu dei 3 surras nela. Uma nasceu a Cibele, outra nasceu o Olavo, outra nasceu o César. Só essa surra que você pode dar na sua mulher. Mas tem um bom número que não dá mais essa surra, né, Aldo? Tamo junto. O que Deus faz de nós depende da nossa reação, irmãos. A argila pode frustrar a intenção do oleiro, a levá-lo a modificar o vaso, como aconteceu. Assim como a qualidade da argila limita as possibilidades da produção do oleiro, assim a qualidade do povo ou do pastor limita o que Deus pretende fazer com esse povo e com esse pastor. Por favor, não impeça o que Deus tem para fazer através da tua vida, através do teu ministério. Não impeça, seja uma argila bem mole e deixa Deus deixar, permita que Deus deixe as suas impressões digitais na tua vida, no teu ministério, na tua história. Há homens que eles deixam, que eles têm as digitais de Deus, porque eles permitiram ser uma argila mole. Aleluia.
As digitais do escultor fica não no quadro pintado, mas no quadro pintado à mão ficam as digitais do escultor, pastor João. Aleluia. A história conta, este homem era parecido com Deus. Na sua cidade, que não só lhe elogiem, porque tem medo de você. Vem chegando o pastor, parece um pitbull que vem chegando. Vem chegando o pastor, este é um servo do Deus Altíssimo. Pode abrir o coração para ele, pode dizer que você pecou, pode contar, pode fazer. Irmãos, nós temos que ter um coração generoso. Pastor tem que ter um coração amoroso. Pastor precisa ter um coração como o coração de Pedro, que desce do seu pedestal, desce do seu apostolado e chega para os presbíteros e diz para eles: eu sou igual a vocês, eu sou co-presbítero de vocês, eu sou como vocês. Está compreendendo? Onde reside o problema? É que quando o benefício vem através ou por meio de alguém, nós imaginamos que aquela pessoa seja diferente das outras, ou pessoa especial, com virtude diferente, inerente, e ela é própria. Quem somos nós? Quando somos somente servos, e ainda servo inútil. Lucas 17:10. Somos pessoas muito frágeis e dependentes daquilo que vimos, daquilo que vimos e que ouvimos, e por isso nos é difícil olhar além do vaso. Isto é um perigo muito grande, irmãos. Se olha para o vaso e diz: esse cara é o cara. Irmãos, ele não é o cara é Jesus. Ele foi grandemente usado por Deus? Foi. O pastor Ivan pregou lá, foi muito bom, eu vou convidar ele. Irmão, não me convida se o Espírito Santo mandar, porque eu vou fazer besteira. Você vai me obrigar a chegar na sua igreja e contar abobrinha. Só me convida quando o Espírito Santo disser: convida ele. Aí eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim, irmãos. Não convide ninguém por ser fulano, beltrano, ciclano. Passei a maior vergonha na presidência nacional, e a Marlene ri da minha cara até hoje. Olha só, escuta o que é convidar a gente porque acha que a gente é o presidente. É o presidente aqui. Ô irmãos, venham porque o presidente vai falar. Se ele tivesse dito o Espírito Santo vai falar, quem sabe teria sido evitada aquela vergonha. Pastor Luiz Ander, funcionário do conselho, me incomodando: vai lá em Caieiras pregar, pastor, vai lá pregar. E a Marlene começou a me atucanar. E a presidência nacional, irmãos, presidência estadual cansa a gente, vocês não têm noção. Tem dia que a cabeça da gente está que parece sair um trevo de não de 7, mas de 27 saídas. Barbaridade. Aquele domingo eu estava virado num caco. Tanto vai, então vai. E eu sempre tenho isso comigo: Senhor, eu quero saber o que tu queres que fale. Cheguei na igreja, o Espírito Santo mudo estava, Rose mudo ficou. Nada. Eu digo: o que eu vou falar, meu Deus? A igrejinha cheia do rapaz lá, e a Marlene lá no primeiro banco sorrindo. Recém eu tinha assumido a presidência, e estava ela lá sorrindo. Agora vai estourar a boca do balão. Aí eu não tinha nada para dizer, estava com a minha cabeça cansada, estava virado num caco. Eu disse: irmãos, vocês escolhem o tema que eu vou falar. Puf! Piorou. Primeiro tema foi bom, falei uns 10 minutos do tema, digo: agora escolha um outro. Um Vivaldino lá, irmãos, escolheu um tema polêmico que eu não tinha estudado. Eu disse um monte de abobrinha, fui num outro, e eu louco para terminar. Eu tenho mais uma pergunta, pastor, Irmãos, eu fiquei mais enrolado do que novelo de lã de veinha. Disse alguma coisa, sentei, e a Marlene olhou para mim e fez assim. E quando a gente prega, a mulher olha para ele e faz assim. Estamos cansados de assistir a cena de pessoas que chegam ao culto perguntando quem vai pregar, e dependendo do pregador, não, ela vai embora ou não vai ao culto. Isto é idolatria, muito mais do que simpatia. Pois quando
quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não estão sendo porventura mundanos, 1 Coríntios 3,4, não façam isso por ganância, disse o apóstolo Pedro, mas com desejo de servir. A liderança na igreja não é um posto de privilégio, mas é um serviço, queridos, é um serviço. Você está lá em Bagé para servir, acabou. César, você está lá em Esteio para servir. Agora eu sou pastor de igreja, se ferrou. Não vem com esse negócio porque está errado. Agora eu tenho que tirar o avental daqui e botar na cintura. Botar na cintura, você está ali para servir. O pastor deve visar a glória de Deus e o bem-estar das ovelhas de Cristo, em vez de fazer a obra visando lucro e viciando-se no sistema mundano de hoje, levar vantagem em tudo. A igreja do Senhor não é uma empresa cuja finalidade é o enriquecimento dos seus líderes, não é. A despeito da Bíblia afirmar, pois a Escritura diz, não amordace a boca o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário, 1 Timóteo 5,18, a recompensa financeira jamais deve ser a motivação para alguém exercer o apostolado, para alguém exercer o pastorado, pois um espírito, já? Até tu, Brunas? Exercer qualquer tipo de liderança na igreja do Senhor, por sorte da ganância, é um pecado muito grave contra Cristo e a igreja do Senhor. Pedro alerta para o perigo da preguiça e agora o perigo da cobiça. Ele está tratando de uma pessoa nociva, avarenta, pão dura, miserável. Na igreja primitiva haviam exploradores itinerantes de plantão que saíam pelas igrejas buscando os bens dos cristãos em vez de pastoreá-las. Sempre tem esses espertos, irmãos, mas eles não pertencem ao Brasil para Cristo, creio. Agora estou pronto, disse Paulo, lá em 2 Coríntios 12,14, vocês encontram isto. A palavra de Deus é clara e de forma indiscutível, que é dever da igreja pagar ao pastor o seu merecido salário. Lá em 2 Coríntios 11, 8 e 9 fala disso. Ela é categórica, irmãos, que digno é o obreiro do seu salário. Seu salário, seu salário. Vão ler na Bíblia e vão ver a exegese, vão ver o significado da palavra salário. É aconselhável aos pastores que não se envolvam com outras coisas, mas que ministrem a palavra. Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quer receber aquela coroa que eu falei no início? Faça isso que Pedro disse. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela: quer receber aquela coroa? Obedeça a palavra, né? Não haja como dominadores. Pedro agora está alertando para o perigo da ditadura que chega às raias da tirania, irmãos. Igrejas que eu conheço por esse Brasil afora, que quando o pastor está chegando, irmãos, o povo trepida na base. Eu não sei como aquele povo aguenta. Os verdadeiros pastores recebem autoridade diretamente do Supremo e bom pastor Jesus Cristo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É um perigo, como já vimos, fazer mau uso desta autoridade, como Moisés o fez ao ferir a rocha por 2 vezes. É um perigo, irmãos. Ser pastor para pisar em cima do povo de Deus, você vai ver o que é bom para tosse.
A minha avó me dizia: eu te espero, eu cá te espero. Dizia: tem volta. E Deus te olha e diz: pode deixar para mim. Está judiando do meu rebanho? Está judiando dos meus pastores? Não está respeitando o livre-arbítrio deles? Não está respeitando os direitos que eu dei? Eu te espero. O pastor deve andar na frente do rebanho e jamais atrás para fustigá-lo, para ameaçá-lo. E Jesus ensinou que liderança é serviço e não mordomias indevidas. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava por cima da mesa. Siga o exemplo de Jesus, irmão. Desça do cavalo do rei. O cavalo do rei não é seu, é do rei. Pois nem o filho do homem veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não há espaço na igreja de Jesus Cristo para um líder ditador que impõe sua opinião e coage os demais, que não aceitam comportar-se como um ditador. O papel do pastor não é dominar o povo de Deus com rigor desmesurado, mas ser manso, amoroso, como Jesus o foi. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as vossas almas. O problema é que temos celebridades demais e servos de menos. Esse é o problema. É o propósito. O Satanás de John Milton pensava que era melhor reinar no inferno do que servir a Deus, do que servir no céu. Porém Jesus advertiu os seus discípulos: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas será assim entre vós? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Marcos 10:42. Os verdadeiros líderes serão galardoados. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a inacessível coroa de glória. Olha para o seu irmão e diga para ele: quando se manifestar o Supremo Pastor, creia, você vai receber uma coroa maravilhosa, cheia de coisas boas, e entre elas estará coroa de glória, coroa de justiça e coroa da vida eterna. Quer mais? Quer mais? Oh, querido pastor, querido colega, trilha por esse caminho. Eu falei pouco sobre esse texto, mas tem muito mais. Quando eu estava estudando esses 5 versículos, a minha alma se enchia e Deus me ensinava a sua palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor seja contigo. Repreenda isso não como uma exortação do pastor Ivan, mas como a exegese correta de um texto que todo pastor precisa ler e estudar para poder receber essa coroa. É atrás dessa coroa, pastor João, que eu estou. Por isso eu procuro me nivelar aquilo que a palavra diz, porque eu não quero perder esta coroa de alegria, esta coroa de justiça e essa coroa de vida eterna, que é bíblica, Deus te abençoe, Deus te guarde. Faça aquele trabalhinho que eu e o João Manuel fizemos. Ele está na minha frente, 4 filhos, eu 3, mas faça o trabalho de Deus, viu? Acorde cedo, acorde cedo, vai jejuar, vai orar, vai estudar esse livro, aprendendo com quem sabe, e dirija ao rebanho de Deus com temor e tremor. Amém? Fiquem de pé.
Senhor, o que vale a tua palavra se nós não colocarmos em prática? O que vale a tua palavra, Senhor, se nós não formos sábios? O que vale a tua palavra se formos ouvintes esquecidos? Nada. Mas quando nós não somos ouvintes esquecidos, a tua palavra é vida na nossa vida. Deus, como eu tenho aprendido com a tua palavra e com os meus erros e com os erros dos outros, mas graças a ti, Senhor Jesus, porque o Senhor tem tido de mim e de tantos neste auditório misericórdia. Nós queremos humilhar-nos diante de tua potente mão, e eu quero abençoar os meus queridos irmãos pela autoridade que tu me destes, abençoá-los, Senhor Jesus, para que eles vivam a tua palavra, para que eles vivam o verdadeiro presbiterado na igreja, para que eles vivam o verdadeiro pastoreio do rebanho de Deus, com temor e com tremor. Eu os abençoo em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus. Palmas para Jesus. Vamos receber nosso querido pastor João Manuel. Eu brinco com ele, chamo ele de presidente, ele fica doido, diz ele: presidente nada, rapaz, eu sou o servo, eu sou teu amigo. Antes de ser presidente, o pastor João Manuel é um pastorzão, e glória a Jesus por isso. Chegou minha vez agora de rasgar seda já. Glória ao nome de Jesus.